Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 5 de fevereiro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Termina neste sábado o prazo para os deputados apresentarem emendas à medida provisória que muda regras da lei anticorrupção. O objetivo é acelerar os acordos de leniência. Se aprovada na Câmara, a MP vem para o Senado. Acordo de leniência, uma expressão do mundo jurídico que ganhou os noticiários. É como se fosse uma delação premiada, só que específica para empresas. Em troca de redução das punições, elas se comprometem a identificar os demais envolvidos no ato ilegal, ceder provas e devolver os valores desviados. E por que isso é importante? Porque esses acordos de leniência são os que vão permitir que o dinheiro desviado retorne aos cofres públicos, né? O contribuinte, o cidadão, ele não aguenta que a resposta a esses atos de corrupção, ela torne-se infinita ou extremamente demorada. Eu acho que esse é o grande anseio hoje da população. Uma lei de 2013 regulamentou o acordo de leniência nos casos de corrupção, mas a norma tinha uma lacuna. Não definia que instituição pública poderia firmar o acordo com as empresas. Foi preciso uma medida provisória, editada em dezembro, para distribuir esses papéis e, segundo o governo, acelerar a assinatura dos acordos. Nos casos de corrupção envolvendo recursos públicos federais, a MP define que os acordos de leniência serão firmados pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público, que participa desde o início do processo. Já o Tribunal de Contas, órgão de controle externo das ações do governo, é informado sobre os termos do acordo ao final do processo. O TCU queria mais participação. Já se manifestou contra a medida, mas não quis gravar entrevista. Junto com a MP, a polêmica deve chegar ao Congresso. Um ponto que acho que foi levado em conta quando da edição da MP é que quanto mais órgãos você coloca para negociar desde o início, mais difícil fica a celebração do acordo. Isso é óbvio, né? Outro debate no Legislativo é se os acordos assinados devem beneficiar os réus em ações penais e se o assunto pode ser objeto de medida provisória. A MP permite ainda que empresas que participarem de acordos de leniência continuem firmando contratos públicos, sem restrições. Mais um ponto polêmico do texto definido pelo governo. É importante também essa medida provisória, de forma a permitir que se restabeleçam as relações econômicas na sua normalidade, né? Em muitos casos, as empresas estão num ambiente no qual não se tem uma decisão de cumprimento de contrato, de continuidade de obras públicas. Então, é importante, sim, que a gente tenha uma solução. Talvez uma suspensão parcial, uma suspensão temporal, ou o aumento da pena pecuniária, que podem ser uma série de alternativas que podem ser pensadas, e aí vai realmente depender um pouco da criatividade e do trabalho dos nossos legisladores, que certamente vai acontecer, e esse debate aqui nos próximos meses no âmbito do Congresso Nacional certamente vai ser bastante produtivo e bastante interessante. Outra medida provisória em tramitação deve perder a validade neste domingo. A MP 689 eleva a contribuição previdenciária do servidor público que se licenciar do cargo sem receber remuneração. O governo federal mandou a medida provisória em setembro do ano passado para o Congresso, mas até agora o texto não foi votado sequer na comissão mista, a primeira etapa da análise. Pelas regras atuais, o servidor licenciado, que quer continuar contando tempo para a aposentadoria, paga 11% do salário para a Previdência e o empregador, outros 22%. A MP transfere essa carga para o funcionário, que passa a arcar com toda a contribuição. 33% do salário. A justificativa do governo é que o poder público não pode pagar esse custo sem contar com o trabalho do funcionário. Isso faz sentido do ponto de vista previdenciário, porque caso o servidor afastado não faça essa contribuição estará sendo feita, ainda que do ponto de vista contábil, pelo Tesouro. Ou seja, na prática significa que o contribuinte continua
o cidadão, né, ele continua a pagar a contribuição previdenciária do servidor afastado sem remuneração para trato de interesse particular. Mas a medida encontra resistência dos servidores públicos. Eu acho que o governo deveria, antes de começar a punir os trabalhadores do serviço público, deveria simplesmente punir quem não paga a previdência, para quem desonera, para quem não paga impostos. Acho que isso é a melhor maneira, mais efetiva do que punir para quem faz. Acho que o governo deve cumprir as suas obrigações previdenciárias, pagar todos os seus impostos e não ficar jogando nas costas do trabalhador do serviço público. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a sanção presidencial à lei que promove mudanças no novo Código de Processo Civil. As alterações foram propostas por uma comissão de juristas e depois aprovadas pelo Congresso Nacional. As mudanças entram em vigor agora em março. Um instrumento para dar transparência e visibilidade ao trabalho dos senadores para estreitar as relações com a sociedade. Há 20 anos surgia a TV Senado, primeira TV legislativa de alcance nacional. De fevereiro de 1996. Eu quero dizer que este serviço hoje inaugurado aqui não é um serviço para o Senado, é um serviço para o povo brasileiro. O desafio de aproximar parlamentares e sociedade fez surgir um modelo único de TV legislativa. Nós éramos pouquíssimas pessoas e nós transmitíamos os trabalhos do Senado. E quando não tinha trabalho do Senado, nós tínhamos que ficar reprisando, porque não tínhamos uma grade própria. E era muito divertido, porque a gente corria fazendo as grades, às vezes até nos guardanapos na hora do almoço, porque não tínhamos nenhuma grade pronta. Era tudo muito primário, né? Estávamos também aprendendo junto a fazer a televisão. Não havia uma receita. As equipes de profissionais, com muita felicidade, da TV Câmara e TV Senado, é que produziram esse modelo sensacional, único no mundo, de uma TV legislativa e tem características de TV de serviço público. No começo, 12 horas de programação transmitidas apenas para Brasília. Em pouco mais de um ano, 24 horas no ar. Hoje, o canal aberto da TV Senado está disponível em 20 capitais. O sinal também chega a 40 milhões de residências por antena parabólica e TV por assinatura. A infraestrutura tecnológica praticamente triplicou nos últimos 20 anos. Cresceu a estrutura, o número de funcionários. A TV Senado conquistou o espaço, virou referência. Para o cientista político André César, que tem na TV Senado uma ferramenta de trabalho, o marco foi a CPI mista dos Correios, em 2005. O dia que o Marcos Valério foi depor, parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo parou para ligar a TV, as TVs convencionais colocando no ar ao vivo, né? Muito usando, me parece, imagem de vocês mesmo, gerada por vocês. CPIs, votações em plenário, debates nas comissões, grandes eventos como as posses presidenciais e a abertura dos trabalhos legislativos. As transmissões ao vivo do que acontece no Senado acabaram influenciando o jeito de trabalhar dos outros veículos de comunicação. Para mim, por exemplo, é importantíssimo eu poder ficar sentada, olhando uma CPI, numa tela, vendo todos os debates, anotando, em vez de ficar naquela confusão de antes, que você tinha que ficar ao vivo, não tinha lugar para todo mundo, espreme para cá, cotovelada para lá, e você não tem tempo nem de anotar, nem de prestar atenção. Ajudar o trabalho da imprensa, obviamente, ajuda a população ficar mais bem informada. A atuação dos parlamentares, transmitida sem cortes, também mudou hábitos entre os telespectadores. A professora Regina Carvalho mora em São Paulo e esteve poucas vezes no Senado, mas passou a acompanhar diariamente o que acontece aqui. Ela diz que gosta principalmente dos discursos em plenário. Pedro Simão eterno. Sempre assisti Pedro Simão até o fim do último mandato. Saio daqui como entrei, ainda um aprendiz. E vou seguir o meu destino fazendo o meu caminho.
Muitos discursos a gente guarda para sempre. Em muitas situações também, por exemplo, Suplicy cantando. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Além do trabalho legislativo, programas que valorizam a cultura, a história e estimulam a cidadania. A grande inovação e o que certamente atrai a audiência também é a programação generalista, que é uma programação de excelente nível. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento. Já são 21 prêmios entre os mais importantes do país por reportagens e documentários. 4 vieram da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo tratamento dado pela TV Senado a temas como hanseníase e populações de rua. A TV Senado preocupada em discutir politicamente, mas ao discutir politicamente, preocupada em trazer a realidade brasileira. Então, não é uma TV voltada para dentro do Senado. É uma TV voltada para o Brasil. 2 décadas no ar e uma certeza. A história recente do país passou pelas lentes da TV Senado. Criamos juntos e batalhamos muito pela existência do canal. E eu acho que hoje está completamente consolidado. Uma ferramenta essencial para a promoção da transparência e da democracia no nosso país. Se você quiser estar informado, para você discutir depois no bar, não é discutir, complementar no bar o que os outros pensam, você tem que assistir uma TV Senado. É isso aí, depois de 20 anos, a missão e os desafios continuam. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a sessão plenária não deliberativa, aquela sem votações, destinada apenas aos discursos dos senadores. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.